E agora eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Vocês estão vendo minha tela, gente? Então, né? Sim. Beleza. Então, olha só. Daqui eu já parto direto para o nosso curso, né? Por quê? Porque o nome RPT, né, raciocinar, antigamente, quando eu criei esse nome, eu falei assim, vou criar um curso chamado Raciocinar para Tratar, Raciocinar para Tratar, Raciocinar para Tratar. E isso foi perdurando por algum tempo, enfim. E aí eu falei, gente, mas eu vou raciocinar para tratar, só simplesmente para isso, né? Eu acho que não faz muito sentido. E eu fui conversando com a Aline, porque na realidade o transformar ele tem um poder muito maior, né, do que o tratar. Quando a gente transforma o nosso modo de pensar, quando a gente transforma a maneira de raciocinar, quando a gente transforma a maneira de conduzir uma técnica, enfim, a gente transforma a vida desse paciente e a nossa vida, porque isso era o que me faltava sempre, sabe? Porque eu pensava muito no final. E eu achei muito legal quando vocês falaram, né? Porque basicamente todas vocês conduziram as respostas da mesma maneira. O que nos falta, por muitas vezes, é a nossa essa integração, né, de conceitos para que a gente possa desenvolver uma metodologia de avaliação e de tratamento que seja correta e que seja a menos precisa possível, né? A menos imprecisa possível, ou seja, que seja mais eficaz para o nosso paciente. E por muitas vezes eu me senti como esse cara que está aqui, ó. Cara, eu estudo, eu vou lá, executo uma técnica achando que vai ser melhor, aí eu baixava artigo, ali não sabe disso, eu li aqueles artigos científicos e tal, eu falava, melhor tratamento para ciática é a mobilização neural. Aí você ia lá, aplicava a mobilização neural no paciente, e o negócio não funcionava. Melhor tratamento para, enfim, qualquer tipo de disfunção é X, né? A manipulação lombar serve para tratar dor mecânica. E por que eu manipulava o paciente e não melhorava? E essa interrogação ficava na minha cabeça o tempo inteiro e eu não conseguia entender quais eram os fundamentos básicos, o que eu estava deixando passar que esse paciente não melhorava. E, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. A metodologia que a gente desenvolveu, que eu desenvolvi né, por esses anos todos, depois de ter feito uma especialização lá na Santa Casa de São Paulo, trabalhando com fisioterapia pós-operatória, né? Então a gente via tudo quanto é tipo de cirurgia, LCA, LCP, cirurgias que a gente nem vê aqui, né? Cirurgia de coluna, enfim, trauma. Então isso me trouxe uma bagagem muito grande da parte pós-operatória. Mas a Giliene, se eu não me engano, falou uma coisa que me intrigou, que sempre foi a minha maior dificuldade. Coluna, por exemplo. Coluna era um... E eu acho que mais alguém falou sobre coluna também, que tem dificuldade. Não vou lembrar, minha memória tá meio ruim, tá, gente? Mas acho que foi a Flávia. Enfim, acabava chegando paciente para mim, o quê? Crônico, de dor crônica. E eu falava, poxa, eu sei tratar muito bem o cara que fez uma cirurgia. E quando eu vou conduzir um tratamento para o paciente de dor crônica, eu enrolo. Por que será? Aí ia buscar na literatura, e a literatura é muito vasta e ampla, então você vai encontrar conceitos e filosofias de tratamento diferentes para cada coisa, mas muitas vezes isso não se integra bem no nosso paciente. E aí, depois de algum tempo, eu fiz bastante curso de terapia manual, fiz mobilização neural, fiz Maitland, fiz o Mulligan, que também para mim foi um divisor de águas, fiz tratamento, desculpa, fiz, enfim, mas eu nem estou lembrando outros cursos, eu fiz tanto curso de terapia manual que eu nem lembro de todos, mas enfim, fiz uma gama muito grande. E aí surgiu a oportunidade de eu entrar na osteopatia. Da mesma maneira que para alguns cursos foram divisores de águas, a osteopatia também foi para mim. E na osteopatia eu pude contemplar o quão
o quão grande é o universo do corpo humano, né? Porque a gente às vezes fica só atento a um tipo de disfunção ou um tipo de situação. Por exemplo, dor muscular, dor articular, dor. E a gente às vezes passa batido na avaliação dessas dores que repercutem mais dentro do nosso consultório. Por quê? Porque nós nem sabemos avaliar quando a dor é muscular, quando a dor é articular, quando a dor é ligamentar, quando a dor é neural. Enfim, nós esbarramos, esbarramos nessas dores, mas nós confundimos conceitos, né? E aí, para cada tipo de situação, aí demanda uma avaliação diferente e uma conduta diferente, tá? E aí essa perspectiva muda quando a gente começa a entender que a gente precisa, em todo momento, estar com os ouvidos abertos, olhos atentos e as mãos prontas para poder tocar naquilo que a gente precisa realmente tocar, tá? E sentir. Então, qual é a lógica desse raciocínio clínico, né? Porque aplicar protocolo é muito simples, né? Aplicar protocolo é aplicar uma técnica que já foi descrita a partir de uma avaliação já previamente estudada. Então, a gente vai padronizar uma série de conceitos e aplicar esses conceitos na avaliação e no tratamento do paciente. Mas a gente precisa entender que cada indivíduo é um. A dor que eu sinto, por exemplo, no meu pescoço, e pode ser a mesma dor que outras de vocês sentem, pode ser a mesma dor, mas a causa dessa dor não vai ser a mesma em todo mundo. Entendem isso? Cada dor tem uma origem diferente, mesmo que seja no mesmo lugar, na mesma intensidade, mas são em indivíduos diferentes. A casuística dessa dor é diferente para cada indivíduo, tá? Para isso, a gente precisa criar essas conexões que, para mim, hoje são lógicas e antes não eram lógicas, né? Para que a gente atribua àquela dor ou aquele sintoma uma causa que realmente é pertinente a, a essa situação e que a gente aplique uma intervenção que realmente vai ser apropriada, ou seja, que vai ser mais segura e com menos chances desse paciente responder de maneira errada. Só para deixar claro, pessoal, antes de passar para esse exemplo prático aqui de dor lombar, essa técnica, desculpa, essa técnica não, mas essa filosofia de tratamento vai fazer com que todo mundo melhore? Eu espero que vocês pensem que não, né? Eu falo que Deus é tão maravilhoso e bom que ele não deixou a gente fazer, ter um tipo de terapia, um tipo de intervenção que vai funcionar 100% para todas as pessoas, né? Então, eu falo que depois que eu comecei a aplicar isso, eu consegui melhorar muito em proporção até estatística, vamos dizer assim, quase que em 80, 85% dos meus pacientes têm melhora. Mas eu tenho alguns pacientes que não melhoram. E esses pacientes, a gente tem que começar a olhar de uma outra maneira para ele, né? E se a gente não entende qual é o conceito de dor, como a gente vai conduzir essa avaliação e esse tratamento do paciente, nós vamos bater sempre na mesma tecla, né? Nós vamos continuar errando e todas as vezes que a gente erra, a gente se frustra e a gente deixa de usar, por exemplo, uma boa técnica que talvez para outro paciente seria muito bem aplicado se nós tivéssemos desenvolvido uma anamnese bem feita. Nesse momento, meninas, eu vou pedir também de maneira muito rápida, tá? Para que vocês respondam essa pergunta de maneira muito rápida, talvez em menos de 30 segundos. Como é que você inicia? Só como é que você inicia uma anamnese? Como é que vocês começam uma anamnese? Se vocês puderem ir ativando o microfone e falar, eu vou ficar agradecido. Então, vou falar. Começa, Jamile, você? Então, normalmente, né, quando o paciente chega com muita dor, eu já pergunto o que aconteceu
E a certo? partir daí eu vou investigando, né? A idade, a profissão da pessoa, o que levou ele a ter essa dor, né? Perfeito. Aham. Aline, quer falar? Eu olho muito o semblante da pessoa para ver se ela tá com muita dor, né? Porque geralmente quando você tá com muita dor, você faz aquela cara mais fechada, assim. Procuro ver se tem alguma posição antálgica também, né? Se manca, se tá protegendo algum membro do corpo. Perfeito. Podem abrir, meninas, se quiser falar. Gílio, quer falar? Pode falar. Eu avalio também os movimentos, né, Vinícius? Flexão, extensão, rotação lateral, inclinação, enfim, que é Sim, importante, né? Se está travado ou não, se tem formigamento, dormência, se o perfeito. ciático ali está mais preso, Perfeito. palpo. Aham. Beleza. Vamos lá, mais alguém quer dar alguma sugestão? Alguma? Não? Eu E faço igual a Aline. Eu olho primeiro como ele tá, já vejo ele chegando no local, cumprimento, dou bom dia e tudo, e vejo como ele vai responder. Se ele responde feliz, se ele responde chateado, se ele responde preocupado. E aí eu vou fazendo o início, primeiro colhendo as características individuais, a idade, o trabalho, tudo para depois chegar mesmo no que ele está sentindo, para já ir relacionando o sintoma com as possíveis causas. perfeito. Perfeito. Mais alguém? Eu Então, pulei logo para a avaliação, né, Vinícius? Mas eu não. também, eu Perfeito. também faço toda essa anamnese, faço todas as perguntas, pergunto ele também quais os objetivos dele com a fisioterapia, porque é super importante, né? Enfim. Perfeito. Beleza. É uma coisa que foi bom você pontuar, Lili, que você falou sobre a avaliação, né? Porque, assim, existe também, e isso é muito comum, eu já passei por cima de muita coisa. Antigamente, para mim, a anamnese era a coisa que menos importava. Por Deus do céu, eu não ligava muito para a anamnese. Porque eu entrava, o paciente estava sentindo dor, eu tinha alguns protocolos na minha cabeça, dor lombar, né? Vamos usar esse exemplo aí. Tinha dor lombar, beleza, o paciente tem dor lombar, eu tenho que fazer estabilização segmentar, eu tenho que fazer isso. Então, eu ia aplicando esses conceitos e não me preocupava em perguntar ou de querer descobrir da onde veio essa dor, né? Qual é a causa real dessa dor? Porque aquilo, a dor é uma consequência, né? A dor é importante. Se o paciente não sente dor, você fica perdido. Eu já, não sei se já aconteceu com vocês, por diversas vezes pacientes chegam no meu consultório, eu estava sentindo dor até ontem, cheguei aqui dentro, acabou, eu não estou sentindo mais nada. E aí você vai fazer todos os testes, você não encontra nada, aí você fala, poxa, estou perdido, o que eu vou fazer? E aí a gente se cega, né? Porque a dor para a gente é um guia. Se a pessoa tem dor, ela tem um foco que eu vou seguir. Eu vou seguir aquele foco até encontrar qual é a possível causa. Mas falando de anamnese, né? Eu acho que todas vocês falaram o que precisa realmente. Né? A primeira coisa na anamnese como é que eu inicio a anamnese? A partir da observação. Como esse paciente está entrando no meu consultório? Como é que eu vou recebê-lo ele? Como é que eu vou recebê-lo na recepção, por exemplo? Aqui eu tenho muito costume de ir receber o paciente, porque só de eu sair do meu consultório, me locomover até lá onde ele se encontra e chamá-lo, né, eu já começo a observar algumas coisas. Como é que ele se levanta da cadeira? Como é que tá, né? Alguém falou da face, né? Como é que está a expressão facial dele? Se esse paciente está com uma expressão boa, eu posso deduzir que a dor dele não seja tão intensa, mas qual vai ser o motivo, né? Às vezes não é uma dor, às vezes vai ser uma limitação de movimento, qualquer outra situação. Observo esse paciente caminhando e daí eu já vou começando a colher informações que são importantes para possível desfecho, né, de tratamento. Então, a gente começa sempre a anamnese, vocês vão entender isso agora, na observação. A conversa é muito, mas muito, muito importante. Mas o que a gente precisa saber numa conversa? Como conduzir. Sabe por quê? Porque o paciente tem a mania de falar tudo e mais um pouco.
E, às vezes, algumas coisas, não que o paciente não deva falar, mas, às vezes, algumas coisas são um pouco irrelevantes para aquele tipo de conversa. A não ser que esse paciente seja um paciente que esteja bastante nociplástico, que a gente já vai ver, e ele tem uma série de outros comprometimentos de ordem emocional, de ordem metabólica, enfim, outras coisas que vão fazer sentido para nós lá no final. Agora, se é um paciente de dor aguda, acabou de torcer um tornozelo, e está falando da avó dele, que morreu lá em 1930, eu não posso ficar dando muita atenção para isso, porque mesmo que ele tivesse um vínculo muito forte, um entorse de tornozelo não vai ter correlação com a avó dele, que está falecida há anos atrás. Então, a condução das perguntas ela precisa ser precisa. Tá? Então, como é que eu vou organizar na minha cabeça essas informações que o paciente chega para me dar? Então, o paciente, todo mundo, todas vocês, eu tenho certeza, que iniciam a avaliação pela queixa principal. Nome, idade, profissão, sexo, enfim. Mas a pergunta principal é a queixa. Por que o senhor está aqui? Por que a senhora está aqui? O senhor está sentindo o quê? Isso. A partir dessa queixa, eu vou começar a conduzir a minha avaliação. Nesse caso hipotético de dor lombar, o paciente vai chegar, estou sentindo dor nas minhas costas, doutor. Beleza, está sentindo dor nas costas, já anotou lá. Você tem mais alguma outra queixa, fora essa dor nas costas? Por que é tão importante que essa queixa secundária seja anotada? Ou pelo menos perguntada? Porque nós precisamos entender se existem correlações da queixa principal com outras queixas, e muitas vezes a queixa secundária desse paciente é a causa desse problema, tá? E a gente passa batido em queixa secundária. Ah, você tem dor lombar? Tem dor lombar. Então tá, eu vou avaliar seu músculo, vou avaliar sua articulação, vou avaliar qualquer outra coisa e deixo passar batido essa informação da queixa secundária. Exemplo. Não é incomum, e se o paciente não relata queixas secundárias, nós temos que saber como conduzir essa pergunta para que essas queixas secundárias, se existir, ela saia da boca do paciente. Muito comum, nós vamos aprender aqui, nós vamos entender esses conceitos, tá? Mas é muito comum paciente com dor lombar crônica ter algum tipo de disfunção no aparelho digestivo, principalmente intestinos, tá? E aí você vai perguntando para o paciente assim, ó, ou de uma desordem renal, tá? Do trato geniturinário. Mas você pergunta, tá? Você sente dor lombar há quanto tempo? Ah, eu sinto dor lombar há 10 anos. Ah, legal. E aí você vai conduzindo essa avaliação, você vai perguntando para ele quanto tempo começou, se ele já tinha sentido essas dores antes e tal. E aí você linka lá, por exemplo, com síndrome do intestino irritável. Opa, tem uma informação. Por que o intestino se relaciona com a coluna? Qual é essa correlação que existe entre uma víscera e uma desordem na coluna, uma dor na coluna? Nós vamos entender isso aí um pouquinho mais lá para frente. Mulheres mães que já foram mães, fizeram ou parto normal ou parto cesariana. O índice de cesárea e dor lombar pós-cesariana é muito alto. Então, você vai perguntar para essa mulher, olha, você tem dor lombar há 10 anos. Seu parto foi a quanto? Seu último parto foi a quanto? Foi a 11. Olha a cronologia, sabe? Então, a gente precisa organizar essas informações na nossa cabeça partindo de um grande princípio, que é a cronologia dos fatos, tá? Então, a dor lombar iniciou há 10 anos. Teve alguma coisa que aconteceu antes dessa dor iniciar? Ah, teve uma cirurgia. Enfim, então a cirurgia tem que ser anotada. Porque, principalmente se existe um elo estreito de tempo entre a dor, né, e a cirurgia, você pode partir do princípio que aquela cirurgia fez com que o corpo dessa pessoa não se adaptasse ao estímulo, né, enfim, ao corte, à cicatriz, e essa cicatriz pode estar gerando uma informação nociceptiva desordenada para o sistema nervoso central, que causou nesse paciente uma dor nociplástica, uma dor crônica, que já está sensibilizada.
Vocês estão entendendo, gente? Tem alguma dúvida? Querem dar uma paradinha, perguntar alguma coisa? Puder prosseguir, posso prosseguir, então? Beleza. Aí, ó, em quais informações, aí era aquilo que a gente está falando, devo investir, né? Eu devo investir, né? Para continuar perguntando, baseado nessas informações que o paciente me oferece. E quais são as que eu preciso agregar para tornar meu raciocínio mais pragmático? Ou seja, a gente não precisa ficar divagando muito, né? A gente não precisa ficar pensando, esse paciente torceu o pé, e aí depois de não sei o quê. Enfim, existem cadeias lesionais, mas a gente tem que se ater para o que é mais simples inicialmente. Porque se a gente começa a abranger muita coisa, se a gente começa a levar esses quadros de dor ou de queixa para um patamar muito mais amplo, para um espectro maior, a chance de errar é muito grande, tá? E eu falo isso por quê? Porque na osteopatia a gente viaja muito, tá? Eu acho a osteopatia maravilhosa, mas tem hora que a cabeça da gente vai para um lugar que parece que não vai voltar nunca mais, e a gente fica insistindo e batendo naquela tecla que pode ser aquilo, quando na realidade a causa do problema está muito mais próximo do local ou até mesmo no local do que parece, tá? Então, é claro que existem essas correlações à distância, mas a gente precisa pensar um pouquinho no entorno mesmo, sabe? Naquela região ali, como também desencadeadora do problema do paciente. Então, quais critérios a gente deve utilizar para uma abordagem de exame físico? Testes ortopédicos, funcionais, enfim. E aí, qual de vocês está atenta a esses pequenos detalhes aqui, ó? Coloração da pele, temperatura, vascularização, sintomas viscerais que sejam. Quem de vocês já se atentou, enfim, em dor musculoesquelética, para esse tipo de detalhe? Esses detalhes vão fazer toda a diferença para a gente transcorrer uma anamnese bem feita e iniciar uma avaliação física bem feita também desse paciente, né? Que tipo de informação essa avaliação vai contribuir na eleição das técnicas que eu vou aplicar nesse caso? A gente fala muito sobre critérios de exclusão para técnica, não pode fazer essa técnica o paciente assim, assim, assado, mas quem é que efetivamente testa, faz os testes para saber se esse paciente é eletivo ou não, ele pode ser eleito ou não para aquela técnica. Então, isso é muito importante, tá? E só para um desfecho mais rápido dessa primeira parte aqui, a técnica pode ser qualquer uma, gente. A técnica é o que menos importa, menos importa. Nós vamos aprender várias técnicas. Quando nós estivermos juntos, nós vamos aprender várias e várias técnicas de avaliação e de tratamento, tá? Garanto que vocês vão ficar craques nela. Eu vou estar de perto, orientando, posicionamento, força, tudo isso, e vou estar à disposição para que vocês possam evoluir cada vez mais, aprimorar e refinar essas técnicas. Mas ela é a que menos importa. Por que é o que menos importa? Se você descobre qual é a causa do problema e se esse problema está relacionado, por exemplo, a um problema de mobilidade, e se eu uso uma técnica qualquer para poder melhorar a mobilidade daquele segmento, com certeza absoluta eu vou ter o resultado que eu preciso, tá? Então, essa metodologia é uma metodologia para se raciocinar aonde eu preciso ir e aonde eu preciso mexer. A técnica, a gente vai eleger a melhor, claro. A gente tem que estar atento às red flags, por exemplo, pacientes com câncer, né, com histórico de câncer, existem técnicas que são completamente contraindicadas, técnicas, por exemplo, de estenose de canal vertebral, tem técnicas que são completamente contraindicadas, osteoporose, osteopenia, instabilidade da artéria vértebro-basilar. A gente vai aprender a avaliar isso aí tudo, tá? Para poder aplicar técnicas de manipulação de thrush, por exemplo, na cervical. Então, existem várias red flags que também nós precisamos ficar atentos, tá bom? Eu vou abrir a câmera aqui um pouquinho, gente, vou voltar aqui para a reunião.
Vou interromper só um pouquinho esse compartilhamento para a gente voltar a conversar. Se vocês puderem, agora, vamos trocar uma ideia sobre o que a gente acabou de ver, saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário a fazer. Vamos lá, não vou escolher, não. Vou deixar vocês se decidirem aí pela Flávia começar a falar. Flávia, fala aí para mim. Desculpa, eu peguei de surpresa, que eu tô anotando essas informações. Não, tá joia. Isso aqui, vocês já levaram as apostilas também, né? Pegaram, né? Na Sim. apostila é porque isso aqui é uma introdução, né? Mas esse material eu posso disponibilizar para vocês depois, tá bom? Fiquem tranquilos. Faz a pergunta de novo, Vinícius, que eu estava Não, realmente anotando. eu queria entender, assim, se durante a avaliação de vocês têm esse nível, vamos dizer assim, de observância das queixas, né, do paciente e correlação, se vocês conseguem correlacionar com algumas nuances, vamos dizer assim, o paciente tem uma coloração de pele diferente, aqui a textura dessa pele é um pouco diferente, ou olha, tem varizes aqui nessa região. Essa inspeção que vocês fazem chega a abranger esse tipo de situação. Enfim, aquilo que a gente estava falando, se vocês conseguem colocar em prática na avaliação de vocês. Depois de bastante, igual você mesmo falou, né? Tentativas e erros, hoje eu consigo ter mais essa observância. Uhum. Tanto que tem pacientes que eu pego, olho e falo, olha, não é para mim, eu vou te encaminhar para outro profissional, porque eu enxergo que tem situações que eu não tenho domínio, eu não tenho segurança de atender, então eu prefiro passar para pessoas que ou são especializadas em determinada área que eu não sou, que eu sou da ortopedia, então casos de desordem urinária eu não pego, porque não é da minha área. Se for alguma coisa estética de pós-operatório, assim, eu não pego, porque tem anos que eu não mexo com estética. Então, eu encaminho para pessoas que eu sei que são mais qualificadas do que eu. E Sim. faço, né, essa questão de análise. Se a coloração do braço, da perna, tá diferente, se ela, às vezes ela tem um machucadinho, que aí a gente já liga o alerta que pode ser herpes zoster, e a herpes zoster dá muita dor também, né? Às vezes Uhum. a pessoa está sentindo uma dor no braço, acha que foi uma pancada, alguma coisa, pode ser nível neurológico, uma herpes zoster que esteja ali. Então, isso eu já vou observando e vou percebendo. Igual você falou da técnica. Às vezes chega paciente para mim que eu faço anamnese, faço avaliação, eu falo, olha, você não precisa de fisioterapia. A fisioterapia não vai resolver o seu problema. Você precisa de movimento. Para fazer um pilates, uma academia, uma yoga, uma hidroginástica, É porque outra eu coisa. vou fazer as sessões, ele vai melhorar, mas não vai resolver o problema dele. E eu sei que o exercício vai resolver. Então eu já Resolver. faço essa diferenciação do que vai ser melhor para ele, né? Perfeito. Perfeito. Vocês já conseguiram, na prática de vocês, atender pacientes que relatavam, enfim, vamos fazer o que chega mais, né, para a gente, dor lombar. Dor lombar chega muito, né? Mas correlacionar, por exemplo, através da cronologia dos fatos, estabelecer um nexo de causalidade nesses casos, por exemplo. Aquele exemplo que eu falei, uma mulher que fez uma cesariana e que iniciou dor lombar, sei lá, 2 anos depois. E vocês conseguem ter essa percepção de que talvez aquela cesariana pode ter iniciado com essa dor? Eu já não sei as outras meninas, mas eu já peguei uma paciente há muitos anos, logo que eu mudei para Pedra Azul. Ela relatava dor lombar há uns 4 anos e ela tinha uma filha de 4 anos. E ela Uhum. falou: eu fiz cesárea, eu não consegui fazer o parto normal. E na época eu estava fazendo após com a Hebe. Quem não conhece, a Hebe Torres é uma das É, osteopatas mais incríveis lá de Vitória, né?
E PBE. eu estava fazendo a pós dela. E eu lembro que ela passou aula de sacroiliaca e falou sobre essa questão da cesárea, da mobilização do útero, né, dos ligamentos uterinos, todas essas Aí. estruturas envolvidas. E após fazer a liberação do útero, foi instantâneo. Ela melhorou a dor 100%, sumiu completamente. Então, assim, essa questão visceral ela é muito embasada na dor muscular, a óssea e articular que as pessoas sentem, né? Beleza. Mais alguém quer falar? Compartilhar alguma coisa? Vinícius, tem um paciente que eu até atendo também, que ele relatou esses dias, que você até conhece o Gustavo da Laís. Ah, sim, sim. Ele falou que quando ele começou a fazer as fisioterapias com você e comigo lá também no Pilates, com a Aline, ele falou que ele ia, se sentia muito bem, só que quando ele voltava a trabalhar, no outro dia ele se sentia mal. Aí ele falou que depois de muito tempo ele foi relacionando a posição que ele estava trabalhando a cadeira que ele tinha, né? Aí ele até falou que durante o tratamento ele estava até trabalhando em pé na frente do computador. E Sim. depois ele foi adaptando a cadeira melhor para ele. E hoje, graças a Deus, passou a dor, ele está totalmente bem. Mas ele falou que logo no início, né, ele não tinha relacionado essa posição que ele estava trabalhando com a dor dele também, que piorava, né? E acabava piorando. É Isso. verdade. Eu lembro disso. E aí, olha a importância também da gente conseguir determinar qual é o tecido que está envolvido na dor do paciente, né? Porque cada tecido tem uma característica diferente de dor, tá? Enfim, de informação da dor. Por exemplo, deixa eu até vou abrir um quadro branco aqui rapidinho. Vocês estão vendo o quadro aí, gente? Ou não? Pode botar no chat também, quem estiver vendo o quadro, ó, eu vou desenhar alguma coisa. Vocês estão vendo aqui? Sim. Sim, show de bola. Beleza. Então, olha só. A gente tem alguns tecidos, aí eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, todas vocês, por favor. A gente tem alguns tecidos, né, que a gente pode encontrar dor, né? Ah, aí falem para mim aí os tecidos, enumerem os tecidos que a gente pode ter dor. Músculo? Músculo, tendão, ligamento. Isso. Então tá lá. Músculo, tendão, ligamento, né? Pode escrever aí, Jamil. Se quiser escrever, pode escrever. Mais o quê? Nervo? Nervo. Nervo, pode, né? Sim. Vamos lá, gente. Mais o quê? Me ajuda. Qual tecido que. A gente tem que levar em consideração o quê? Para um tecido, para você ter dor em algum tecido, ele tem que ser inervado, né? Então, o que? Osso é inervado? Não entendi, Flávio, isso aqui. É jogo da forca. Tô tentando escrever fácil, mas meu dedo tá escorregando. Ah, fáscia. Fáscia, eu vou escrever para você aqui, ó, peraí. É isso, obrigada. Fáscia. Mais que osso, né? Enfim, osso barra articulação, tá joia? Beleza. Tem mais algum? Deve ter, né? Mas olha só, se vocês tivessem que dar características para cada tecido desse aqui de dor, qual a principal característica, por exemplo, de uma dor muscular? Precisa responder todo mundo ao mesmo tempo, não. Pode ser uma de cada vez, viu? Qual é, gente, a principal característica de uma dor de um músculo? Dor ao movimento? Dor ao movimento, legal. Dor ao movimento. Mais alguma coisa? Tensão? Tensão. Tensão. Que tipo de tensão?
No caso, tensão muscular mesmo, então seria o músculo duro, né, enrijecido, assim. Sim. Ah, você está dizendo em relação à característica. Beleza, É, tensão, a uma característica do tensão, músculo. tá, movimento. A dor acontece ao movimento, né? Então, Jamile, vamos fazer o seguinte: eu entendi o que você quis dizer, mas isso é uma característica que o tecido adquire, né? Vamos levar em consideração, agora, nesse momento, assim, ó, uma característica para você saber se, poxa, essa dor é uma dor muscular. Ela acontece ao movimento. Principalmente qual movimento? Movimento de contração desse músculo. Concordam comigo? Aham. É só a gente lembrar o quê? Da academia, né? Quando a gente vai para academia, estou sedentário, vou lá e vou treinar bíceps. No outro dia eu não consigo nem esticar meu braço porque tá ruim. Toda vez que eu tento contrair o meu músculo, ele vai doer. Sim. Concorda? Beleza. A dor tendínea, vocês concordam comigo que ela é muito parecida com a dor muscular? Sim. Sim. Bem parecida, né? Até porque você tem, por linha de tração, né? O tendão e o músculo, elas têm características bem parecidas. Só que qual é uma diferenciação da dor tendínea para a dor muscular? A dor muscular, geralmente é mais difusa, tá bom? A dor muscular, ela se caracteriza por ser mais difusa, tá bom? E aonde ela se localiza? Mais no ventre muscular. Né? Ou seja, no meio do músculo. Você vai palpar o músculo, vai tocar no meio dele e ele vai estar sensível. E a dor no tendão, ela vai se localizar mais próxima do tendão, e ela responde mais na contração, vai responder na contração concêntrica, né, também, mas ela vai responder mais próximo à inserção da parte óssea, tá bom? Ou seja, se você tem uma tendinopatia bicipital, por exemplo, ela vai doer mais próximo na palpação da cabeça do rádio do que propriamente na junção miotendínea. Entenderam? Pode doer? Pode, Seria mas ela vai talvez doer. o, Oi? seria talvez o bloqueio do movimento. Você está falando uma característica da dor tendínea. Isso, bloqueio do movimento. Para dor muscular também, bloqueia o movimento, né? Mas, Uhum. sim, isso aí, tá bom? Mas o que eu estou querendo dizer é que a dor do tendão, ela pode ser mais localizada, tá? Ela é mais localizada e a dor muscular, ela é mais difusa. Gente, depois vocês entendem esse garrancho meu aqui, tá bom? A dor do tendão. E a dor do ligamento? Alguém já ouviu falar dessa dor ligamentar? Muita gente, né? Mas qual a principal característica dela? É uma dor superficial ou mais profunda? Os ligamentos geralmente são mais profundos ou mais superficiais? Mais profundo, né? Isso, mais profundo. Dor profunda. Localizada ou difusa? Localizado. A gente pode dizer que ela está localizada naquela articulação ou em qualquer outra articulação que ela estabiliza, mas que você não consegue delimitar bem a dor, sabe? Não tem como você palpar, por exemplo, o ligamento cruzado anterior, botar lá dentro, eu sinto dor só aqui. Não, ela fica difusa na articulação, tá? Mas ela se localiza na articulação, tá bom? Mas agora uma característica que é fundamental e que pouca gente fala, que a dor do ligamento é uma dor que a gente chama de dor em latência. Já ouviram falar disso? Eita, o que eu fiz aqui, Jesus? Cliquei em alguma coisa aqui. É a dor em latência. O que é a dor em latência? A dor em latência é aquela dor assim, gente. Eu aposto que vocês já pegaram um monte de paciente assim. Chega um paciente, vou falar a dor de coluna. Fala assim, ó, doutora, eu sento, tô bem. Daqui a 10 minutos eu preciso me levantar porque minha dor começou. Aí eu fico em pé. Aí daqui a pouquinho minha dor começa de novo. Preciso dar mais 10 minutos, eu preciso sentar. Então a latência é isso, é o tempo que a pessoa consegue ficar de maneira estática, né, fazendo uma espécie de tração nesse ligamento
e o tempo que ele suporta. Diminui a vascularização por esse ligamento e ele começa a doer. Tá? Então, a pessoa precisa mudar de movimento. Então, é uma dor que geralmente melhora ao movimento. Enquanto o paciente está se movimentando, Aline, depois se você puder dar uma organizada nisso aí para mim, porque Deus é mais minha letra aqui, só Jesus. É a dor que melhora o movimento, tá bom? Então, o paciente que fala bem assim, ó, se eu ficar parado, minha dor dói, minha dor aparece. Então, e se eu ficar muito tempo parado e começar a me movimentar, ela para, você começa a pensar que essa dor pode ter uma origem ligamentar. Combinado? Entendeu, pessoal? Vou trocar a cor aqui para outra, aqui, verdinho. Sim. E a dor neural? Dor do nervo. Principal característica? Ela é mais irradiada, Vinícius? É uma dor irradiada. Perfeito. E ela tem uma característica muito importante, pessoal. Ela é uma dor que a gente chama de dor filiforme. O que é uma dor filiforme? Que segue um trajeto delimitado, tá? Não é incomum aparecer em pacientes que falam que estavam com dor no ciático, aí você pede para ele mostrar o trajeto da dor, ele passa a mão de tudo quanto é jeito aqui, tudo dói aqui. Isso não é ciático, não. Geralmente, o paciente que tem uma ciatalgia, uma cervicobraquialgia, ele vai delimitar, doutor, minha dor sai daqui, ele vem para cá, vai passar e vem para esses 2 dedos, ou vai, no caso do ciático, ela passa pelo mundo, então ele vai riscar a dor para você. Se a dor estiver riscadinha, você pode falar bem assim, essa é uma dor neural, essa é uma dor que tem uma característica neural forte e a gente precisa avaliar outras questões, tá? E essa é uma característica, sim, da dor. É uma dor que pode ser uma dor em radiação, claro, mas ela também pode ter uma característica de queimação, tá bom? A dor irradiada, a dor neural. Aí a Flávia falou dessa aqui, ó, da fáscia, que ela é uma dor bem relacionada ao sistema muscular, né? Sistema musculoesquelético de maneira geral. A fáscia, vamos lá, falar sobre fáscia é viajar, né? Porque a fáscia é o seguinte, gente, a fáscia é contínua no corpo inteiro. Não tem início, meio e fim. A fáscia segue um princípio que a gente chama de tessengridade. Tessengridade, tá? Isso é um conceito da engenharia, só para vocês... no caso, é biotessengridade, né? É um conceito da engenharia que trabalha com equilíbrio através de alguns pontos que são conectados entre eles através de isso na engenharia, através de hastes, tá? Então, você tem um equilíbrio gerado através da tensegridade. A fáscia responde com um mecanismo similar à tensegridade, a gente chama de biotensegridade. Então, a fáscia, ela pode ter uma série de problemas de comprometimento. É um tecido inervado, então ele dói, tá? Mas ele tem uma característica um pouco peculiar, porque a dor facial ela pode estar vindo de outro lugar à distância. Então, você pode sim, por exemplo, ter um caso de um paciente que torceu o pé em algum momento da vida dele, que começa a relatar uma dor lombar. Por quê? Por conta dessas linhas de tração da face, e isso se desenvolve com o passar do tempo, né? Ela vai se adaptando da maneira que ela consegue, mas quando ela não consegue, ela vai repercutir dor em outro lugar. Entenderam? Eu não vou falar para vocês assim, nós não vamos nos ater muito à parte da fáscia, porque é um universo muito grande. Se vocês quiserem, assim, eu posso até recomendar, eu já fiz alguns cursos de fáscia que não tem nada a ver com liberação miofacial, tá, gente? Não tem nada a ver com liberação miofacial. É um curso, talvez você já tenha ouvido falar, do Léo Sete, ele é fantástico, é um camarada que estuda muito fáscias,
e as correlações das fáscias com tudo. Para vocês terem uma noção, as fáscias elas têm camada superficial e profunda. Dentro dessa camada superficial, a gente tem a camada superficial da face superficial, camada média e camada profunda. Na face profunda, a mesma coisa. E eles vão formando, eles vão adentrando tudo. Então, você não consegue falar, a face inicia aqui e termina aqui. Então, ela envolve músculos, envolve vísceras, envolve ossos, enfim, vasos, artérias, nervos, e elas vão tendo uma série de ramificações, tá bom? O sistema é bem aberto, ele não é fechado. Vamos lá, falar agora sobre dor óssea articular, né? Vocês já ouviram a máxima de que osso não dói? Quem já ouviu essa? Já ouvi. Já ouviu, né? Eu já ouvi isso aqui de um paciente, falou assim, osso não dói. Eu falei, quebra ele, então depois você me disse, dói ou não dói. Inclusive de um professor na faculdade. Uma vez eu perguntei. E ele falou que não, que o osso não dói, o que dói é as estruturas adjacentes. Manda ele dar Pega aqui, ó, gente, faz um teste fácil aqui, ó. Tem um periósteo bem facinho de tocar aqui. Dá uma porradinha nisso aqui com o cotovelo na parede para ver se não dói, né? O periósteo é extremamente nervado, Então, o osso dói, né? O osso, ele responde com dor, né? Eu digo em caso de fratura, né? Eu vou botar um FX aqui, gente. FX é de fratura, tá? Travou aqui. Estão me vendo, gente? Aline, travou alguma coisa. Agora voltou a funcionar. Ele responde com vibração, tá? Por isso o diapasão, vocês já usaram diapasão alguma vez? Paciente que fratura um osso mais superficial, você vai com diapasão e coloca em cima do osso que você acredita que está fraturado. Essa vibração do diapasão provoca dor, tá? Então você pode desconfiar de uma fratura, tá bom? E aí dói muito, né? Dói bastante. E a dor articular, ela está muito mais relacionada à dor no momento da compressão, tá? Então, por exemplo, dor facetária, dor na articulação da coluna, ela vai sempre doer à medida que você comprime. Então, não podemos fazer testes, por exemplo, articulares da coluna, afastando as facetas. A gente tem que aproximar as facetas, provocar uma pressão nela. Exemplo prático para vocês aqui agora. Vocês estão conseguindo me ver aí, não estão? Imagina um paciente que tem uma dor cervical. E você precisa diferenciar para saber se essa dor é articular, se essa dor é neural, se essa dor é ligamentar, enfim, se é muscular, tudo. Se eu preciso testar cada tecido, né, a partir da avaliação, você vai começando a guiar para onde você acha qual é o tecido que tá mais comprometido. Mas, se você tem uma ideia, uma noção de que a dor é articular, eu não posso fazer um teste de dor articular cervical fazendo isso aqui, uma flexão de cabeça, porque eu vou estar afastando as facetas, eu vou estar afastando elas não vão gerar compressão, né? Então, o que eu preciso fazer? Se a dor do paciente é uma dor facetária do lado direito, o teste que eu preciso fazer é aproximar essas facetas. Como é que eu aproximo faceta? Estendendo, inclinando e rodando para o mesmo lado. Se nesse momento o paciente sente dor nessa região, eu posso dizer que isso sim é uma dor articular. Tá bom? Uma dor localizada, uma dor que aparece no momento de compressão entre uma articulação e outra. Vocês sabiam desse conceito, pessoal? Beleza. E tem uma dor aqui que a gente não colocou, que é o que a gente vai conversar bastante. A Flávia comentou no início aí, e eu acho que para mim é o que faz toda a diferença na avaliação, que é uma dor que a gente chama de dor visceral ou viscerossomática, tá? Viscerossomática. E a gente vai integrar esses conceitos daqui a pouquinho, tá bom? Eu acho que hoje a gente não vai conseguir, mas na quarta-feira a gente vai integrar tudo isso. A dor viscerossomática geralmente é uma dor referida para outra região musculoesquelética, referida para região específica, né, ou regiões musculoesqueléticas, tá? Musculoesqueléticas.
eu acho que a Aline está fazendo um resumo disso aí, não está, Aline? Bota um joinha se você tiver, se não tiver, depois eu faço isso aí, porque isso aqui não está na apostila. Ah, beleza, a Aline já está resumindo isso aí para mandar para vocês. Uma dor musculoesquelética específica. Exemplo prático, e vocês já vão começar a observar isso na prática de vocês. Paciente, por exemplo, com uma dor interescapular, dor interescapular, às vezes chega com os 2 trapézios tensos, falando que está sentindo muita dor nos trapézios, dor na base do crânio. E aí a gente tem o costume de fazer o quê? Ah, beleza, vamos lá, vamos fazer uma bolinha para dar uma relaxada, fazer uma técnica de tender point ou trigger point, alongar, e isso não resolve a dor do seu paciente. A gente precisa ter algumas características em mente quando a gente fala de dor viscerossomática. Ela é referida, sim, mas ela tem uma característica importante, que em quase todos os casos acontece. Ela pode ser em queimação, ela piora na madrugada, pode piorar com movimento também, tá? Pode piorar com movimentos, mas aqui a característica principal, pode piorar com movimentos, tá? Mas a característica principal, ela é contínua. Ela não para. É aquela dor que o paciente fala bem assim, ó, eu durmo, acordo, eu tô com a mesma dor. Eu tô sempre com a mesma dor. Eu levanto o braço, ele dói igual, eu faço aqui, dói. Não é que aumenta a dor, mas ela ativa, às vezes, com o movimento, né? Mas ela continua, tá sempre ali. Aquela dor, o paciente fala muito assim, ó, essa dor me acompanha há um tempão. Quando a dor acompanha há muito tempo, você já tem que começar, opa, peraí, quanto tempo que você está sentindo essa dor? Sei lá, 3 meses, 4 meses. Estou sentindo essa dor. Ah, beleza. Essa dor te acompanha há 3, 4 meses e você tem sentido ela principalmente qual período do dia? Eu sinto ela o dia inteiro, mas de madrugada ela sempre dá uma piorada. Opa, liga o pisca-alerta aí que pode ter alguma coisa relacionada a isso. E se o paciente começa a relatar que essa dor que piora de madrugada, que é contínua, né, mas piora de madrugada, ela fica queimando, você tem que tentar assimilar que essa dor pode não ser musculoesquelética, por mais que se refira no sistema musculoesquelético, porque é o sistema viscerossomático que está ativado, tá? Ou somato visceral. Nesse caso, o viscerossomático, aí eu vou explicar qual é a diferença, tá bom? E aí você começa a fazer alguns testes específicos, que nós vamos aprender também na prática, para poder excluir ou concluir que essa dor está vindo de uma víscera em específico. Nesse caso do exemplo, com dor de trapesalgia bilateral, ou até unilateral, geralmente mais do lado esquerdo, dor interescapular, dor na base do crânio, e às vezes até dores de cabeça na região frontal ou fundo de olho, essa dor pode estar relacionada, por exemplo, a um quadro gástrico, digestivo alto, né? Ou esôfago ou estômago. E aí, quando a gente assimila, né, essa situação, a gente tem um teste específico para poder fazer, que a gente vai concluir se esse paciente está tendo essa dor relacionada àquela víscera em específico, tá? Se bem que, quando o paciente chega já num quadro de dor crônica, que já não piora o movimento, que já está doendo de madrugada há muito tempo, queimação, esse paciente não é nosso, tá, gente? Esse paciente já é um paciente com uma queixa metabólica e a gente não age no que é queixa metabólica, a gente vai agir com pacientes que estão com queixas mais estruturais, tá bom? E aí a gente pode ajudar nessa parte estrutural, regulando outros sistemas. Não que o que a gente vai fazer, o que a gente vai aprender a fazer, não vai melhorar, tá bom? Não vai ajudar esse paciente em alguma coisa. Mas, em definitivo, esse não vai ser causa completa da melhora dele. Esse paciente precisa, com certeza, de um acompanhamento médico mais específico. Entendidos? Podemos prosseguir, pessoal, agora? Sim. Podemos? Aline, pode fechar aqui? Posso, Aline, fechar? Pode? Pode sim, pode sim.
Beleza. Então, vamos lá. Vou voltar a compartilhar a tela aqui, para a gente dar continuidade. Gente, ó, eu tô compartilhando, vou compartilhar aqui para iniciar a transmissão. Beleza, isso aqui a gente já viu. Então, o que a gente vai aprender de maneira geral, né? Avaliar, ter uma lógica diagnóstica e traçar uma conduta individualizada para cada paciente, com a intervenção mais prática possível. Tá? Então, a gente vai fixar alguns pilares para poder estruturar essa avaliação, que é a escutativa, né, a coleta de detalhes, né, do quadro do paciente. Isso é muito importante. Essa escutativa não está relacionada propriamente a escutar tudo que o paciente quer dizer, mas a gente precisa guiar, conduzir o paciente para aquilo que a gente acredita que seja. Depois, se não for, a gente tem como reenquadrar ele na parte da anamnese, que eu digo, né? Mas reenquadrar em outras possibilidades, tá bom? Testes ortopédicos e funcionais, inspeção, palpação, todos esses testes provocativos, palpação para identificar estruturas comprometidas, tudo isso a gente faz parte dessa avaliação estruturada, tá bom? E a gente vai ter uma lógica para diagnosticar isso, porque a gente não pode pensar pura e simplesmente. Nossa, agora que eu estou olhando, que imagem de A feia aqui, ó, os verbos tudo errado. Tudo bem. Aqui, a gente precisa organizar todos os conceitos do diagnóstico baseados em conceitos o quê? Anatômicos, biomecânicos, neurofisiológicos e viscerosomáticos também. Por quê? Porque a gente precisa fazer exclusão desse tipo de situação, tá bom? Depois que a gente organiza esses achados, a gente vai partir para um possível diagnóstico tecidual, ou seja, nós vamos identificar qual é o tecido que está comprometido, para um diagnóstico funcional, qual é a função que esse tecido está prejudicando, né? Enfim, geralmente vai estar relacionado à queixa principal desse paciente, para a gente estabelecer a melhor conduta de tratamento, né? Que é essa aqui, a conduta individualizada. A Aline até falou, nossa, mas você vai usar essa imagem de um bebê no curso que é tratamento de adulto? Falei, vou, porque não existe, para mim, conduta mais individualizada do que de um bebê. Um bebê não fala, o bebê chora. O corpo dele me informa o tempo inteiro, tudo que eu preciso fazer. E aí a gente fica pensando assim, você trata torcicolo congênito de um bebê da mesma maneira de todos? Não, é completamente diferente. Hoje eu atendi 6 bebês, atendi 6 bebês hoje. Em todos os bebês, todos, tinham torcicolo, cada um com uma causa diferente. O último bebê, por exemplo, que eu atendi, tinha um torcicolo congênito, e a causa desse torcicolo era uma fixação no braço menor do sacro, de um lado, sabe? E aí eu tive que mobilizar esse sacro bastante, aí mexo em todos os outros componentes para poder liberar lá em cima. E aí você fala, meu Deus, mas o que o sacro tem a ver com torcicolo? Tem muita coisa a ver, muita coisa a ver. E aí a gente vai começando a entender que se a gente não compreende essas particularidades, nós estamos fadados a organizar um pensamento errado e aplicar um tratamento também errado, tá? Então, a gente precisa criar esse esquema de avaliação. Hoje, claro, eu estou falando assim, porque para mim hoje isso é muito mais claro, né? Porque o paciente entra, eu entendo qual é a queixa e eu tento abordar a avaliação, a anamnese, e incluir uma metodologia de tratamento baseado naquela condução de avaliação que eu tenho com o paciente. Como eu falei, eu deixo o paciente falar. Pode falar à vontade. Mas aquele assunto que não me convém, eu tenho uma estratégia, que depois eu vou mostrar para vocês, para tirar ele desse mecanismo que ele já está aí no automático e trazer ele para a realidade que ele se encontra, voltando, sabe? Sempre para aquele ponto que é o principal. Se esse paciente já está me trazendo características de dor viscerossomática, por exemplo, eu não vou ficar atento para
um quadro de entorse que ele teve ontem, enfim, eu tenho que focar naquilo que é primordial, tá bom? Por isso está aqui, ó, foco na disfunção primária. Direciona o tratamento para a causa raiz, não apenas para o alívio temporário de sintomas. Eu não quero saber de aliviar temporariamente os sintomas dele, porque vai voltar. Se você não mexer na causa do problema, vai voltar. E quantas vezes eu atendo um paciente, eu atendia, então, paciente com quadro de dor lombar, quadro de dor, enfim, qualquer dor que tem, você vai lá, mexe na dor e volta do mesmo jeito, ou se não pior, às vezes a gente piora o paciente, né? A gente deve ter um rebote nisso. E aí a gente precisa personalizar essas técnicas e essa metodologia de tratamento para que essa conduta seja a melhor possível, tá? Aí é uma frasezinha, um fisioterapeuta sem raciocínio clínico é como motorista sem GPS. Antigamente a gente andava sem GPS, se perdia, a gente se encontrava, né? Demorava um pouco e se encontrava. Então a gente pode chegar ao destino mais rápido, sabe? Evitando esses desvios que o nosso tratamento, desculpa, a nossa conduta avaliativa nos obriga a fazer, sabe? A gente desvia o tempo inteiro. E, às vezes está ali gritando para você e a gente vai lá e vou tentar por aqui, e tal. E a gente vai chegar, uma hora chega, mas você leva muito mais tempo, sabe? E o que isso, de maneira geral, vai te trazer de benefício, né? Essa confiança profissional, né? O resultado que vai ser sempre superior, com certeza absoluta. E aqui, gente, não é sendo... nós não podemos ser hipócrita, né? A gente vai se valorizar profissionalmente e isso vai agregar valor para a gente. Eu falo que um resultado bom vai sempre te trazer duas coisas. Primeiro, essa valorização que o paciente vai ter com você, e vai te trazer mais dinheiro também, gente. Porque você vai ganhar uma proporção de divulgação muito maior. O boca a boca sempre funcionou para mim. Quem me conhece sabe, eu detesto esse negócio de internet. Se não fosse a Aline fazendo negócio para mim, eu não estava fazendo nada, porque eu não gosto. Mas graças a Deus, eu tenho hoje assim condições de dizer que eu tenho uma clientela muito boa, sabe? Assim, eu não posso reclamar de maneira alguma. Por quê? Porque foi o boca a boca que fez essa grandiosidade de atendimentos, né, que eu fiz repercutir. Então, eu falo, essa valorização profissional para vocês é importante. E como é que a gente vai fazer isso? Substituindo esses protocolos, aplicando a metodologia para transformar. Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente, peraí. Vou voltar aqui na apresentação, interromper aqui rapidinho. Como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Estreitando o caminho, encurtando o caminho. E como é que a gente encurta o caminho sem fazer errado, né? Porque muitas vezes a gente quer pegar um atalho, mas esse atalho não é o atalho correto. Eu não estou propondo isso para vocês. A minha proposta é que vocês peguem esse caminho mais curto, mas vocês peguem um caminho curto com segurança, né? Que vocês consigam avaliar o paciente com segurança, consigam conduzir o tratamento desse paciente com o máximo de segurança possível. Todas as vezes que eu tentei pegar um atalho da minha cabeça achando que aquilo ia dar certo, deu errado sim. Por que eu estou falando isso? Às vezes, para trabalhar uma dor lombar, eu falava bem assim, não, é muito... A Aline tem essa mania também, já falei com ela. Estala. Não é sempre o estalo que vai resolver, tá, gente? Não é, porque às vezes o paciente não precisa daquele tipo de estímulo nesse momento. Precisa de um outro estímulo. Às vezes a abordagem ela tem que ser multiprofissional, porque é um paciente mais nociplástico, que ele já traz com ele uma bagagem muito grande de outras compensações ou descompensações. E aí isso já está sensibilizando o sistema nervoso central dele. Então, a gente precisa de uma abordagem que, cara, vai buscar uma terapia ou uma abordagem nutricional, uma coisa que vai surtir um efeito mais abrangente na sua queixa, tá? Olha só, pessoal,
são 9h40, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. A apresentação do curso eu consegui fazer hoje, que era o que a gente já estava em mente. Se vocês quiserem, a gente já pode iniciar alguma coisa, mas eu não vou conseguir concluir a apresentação do módulo de dor, que é a apresentação que já está todinha aqui encaminhada. Existe uma vantagem e uma desvantagem. Eu vou conseguir fazer a apresentação de todo o conteúdo sem problema nenhum nas datas que a gente previu, tá? A vantagem é que a gente pode adiantar um pouquinho o tema, mas a desvantagem é que a gente vai segmentar e às vezes pode ficar faltando alguma coisa ou não linkar alguma coisa na próxima aula. Aí eu queria saber o que vocês acham, o que vocês querem fazer. Para mim, tô de boa. Pessoal, tá todo mundo mudo, meu Deus do céu. Eu não sei, é igual você falou, é bom que a gente adianta, mas é ruim que às vezes corta o raciocínio, né? De certa maneira, corta o raciocínio. Mas, assim, não acho que seja prejudicial, não, sabe? Mas por Mas, mim pode ser, vocês que sabem. Se quiser sabe? começar, Tá. Você quer, Flávia, Gili, Bianca, Aline, Larissa, o que vocês acham? Eu, por mim, tudo bem também. Pode começar? Pode começar. Pode. Pode? Beleza, então vamos embora. Então, ó, novamente vou compartilhar a tela. Agora nós vamos... Isso. Gente, olha só. Sempre que esse slide aparecer, tá? É só para poder explicar para vocês. Sempre que esse slide aparecer, nós vamos dar uma pausa, tá? Para trocar uma ideia. Qual é a ideia, né? A ideia é que a gente realmente tire dúvidas e discuta. Eu não estou aqui como uma pessoa que está aqui só para ensinar. Eu também quero aprender, porque vocês também têm noções diferentes de dor, ou enfim, de todos os outros assuntos que nós vamos abordar. E isso é importante, sabe? A gente trocar essa ideia. E a gente tem que tomar uma aguinha também, porque ninguém é de ferro. Eu estou com minha garrafinha, não sei se vocês estão com a água de vocês aí, e tomar uma logo para poder não esquecer. E aí vocês vão falando, tá bom? Então, assim, para não ficar muito cansativo, a gente sempre vai dar uma pausa para tirar dúvidas. Se vocês não tiverem dúvidas, a gente vai mandando ver, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos neurofisiológicos da dor e da neuromodulação, tá? A neuromodulação é como é que essa dor vai ser modulada no sistema nervoso central para que a resposta seja mais efetiva, tá, em relação à dor. Esses fundamentos neurofisiológicos, eles são muito importantes, porque a gente, como fisioterapeuta, a gente era quem mais devia saber sobre isso, e, infelizmente, por conta da nossa rotina, do dia a dia, enfim, trabalho, a gente não para um pouquinho para poder falar assim, bom, agora eu quero aprender um pouquinho sobre dor, para saber com o que eu estou lidando. Afinal de contas, dor é a maior queixa que fisioterapeutas recebem dentro dos consultórios, seja em consultório, né, quem trabalha com pilates mais clínico, então sabe que essa queixa é a maior queixa que existe, tá? Então, a IASP, ela define dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, geralmente associada a lesões teciduais reais ou potenciais. O que quer dizer isso, gente? Não precisa ter lesão tecidual para ter dor, tá? Exemplo clínico prático disso, uma lesão muscular que aconteceu há muitos anos atrás, ou uma hérnia de disco, por exemplo, que já foi reabsorvida, e você constata isso por ressonância, e o paciente continua tendo dor. Por quê? Que não tem uma lesão tecidual, mas a pessoa tem dor, tá? E essa experiência, ela é multifacetada, tá? Ela envolve aspectos físicos e emocionais, e é uma resposta do corpo a um dano ou uma ameaça. Imagina que uma experiência vivida, né, anteriormente pode trazer em você uma memória
afetiva, né, que seja ruim ou boa, mas levando em consideração que seja uma memória ruim. Exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente automobilístico, capotou com o carro, fraturou alguma vértebra, enfim, qualquer lugar do corpo, e ela presencia um outro acidente de trânsito depois de anos. E ela experiencia essa dor novamente só pelo fato de estar presenciando esse acidente. Tá? Então, ela começa a sentir algumas dores por conta daquele acidente que não foi com ela, mas ela já viveu aquela experiência e ela conhece aquela dor. Então, a experiência passada da dor também pode provocar um desencadeamento dessa dor, tá bom? E aí, sempre que se fala em dor, a gente pensa em sistema nociceptivo, né? Ou a nocicepção. Nocicepção não é dor, tá, gente? Nocicepção não é dor. O sistema nociceptivo, que é formado por diversas estruturas, a gente vai ver aí à frente, ele é um sistema ativo, o tempo inteiro ativo, formado por corpúsculos que são responsáveis pela condução de dor, pressão, tato, enfim, que também podem ser mecanoceptores, tá? E aí eles ativam mecanismos específicos, tá joia? Mas a nocicepção passa por diversos estágios, tá? Por isso que o sistema nociceptivo ele é mais complexo. A gente está muito acostumado a falar de dor nociceptiva, dor nociplástica e dor neuropática, né? E a gente vai conseguir determinar cada uma delas. Então, esse processo de informação, ele vai sempre se iniciar com um estímulo externo, né? Um estímulo nocivo. Imaginemos aqui que agora eu fure minha mão, ou queime minha mão em algum lugar, né? Eu vou ter uma reação àquele estímulo nocivo pelos receptores, né, que já estão ali próximos daquela região, e esses receptores vão iniciar todo esse processo. Aí eles estão localizados aqui, ó, em terminações nervosas livres da pele, músculos, articulações, vísceras e ossos, ou seja, em todos os lugares tem receptor de dor, tá? E esses estímulos detectados geralmente estão associados à pressão excessiva, calor, frio, substâncias químicas, tá? Quando aparece aqui substâncias químicas, né, está escrito aqui bradicinina, prostaglandinas, né, íons hidrogênio, essas substâncias elas são liberadas, tá, né, nessa situação de lesão. Então, como é que acontece essa condução do estímulo nociceptivo até o sistema nervoso central, né? A gente pode diferenciar esse estímulo pela condução dele, que pode ser feita por fibras A delta ou fibras C. Aí já está até descrito, né? A fibra delta é uma fibra de condução rápida, ou seja, o paciente furou a mão, ele já tira aquele primeiro estímulo, ele já tira a mão de onde ele furou, queimou, a menina queimou o braço, ela já tira essa fibra, essa primeira dor, que é aquela dor mais localizada, ela é transmitida pela fibra A delta, tá? Elas são fibras mielinizadas, que também né, tem essa característica de conferir a dor mais aguda e localizada e de curta duração. As fibras C, elas têm uma condição mais lenta, e elas são fibras amielinizadas, que é a dor difusa, visceral, prolongada, componente emocional, e associadas a receptores polimodais. O que isso quer dizer, gente? Acabei de queimar meu braço, queimei o braço. A dor aguda localizada, ela é transmitida imediatamente para o corpo posterior da medula espinhal e depois para vias superiores, tá? Ela cruza a medula e depois vai para vias superiores. Essa primeira dor transmitida pela fibra A delta é aquele assim, ó, tira daí, senão vai dar ruim. Então ele já tira. Aquele mecanismo de retirada da mão, ela se dá por conta da ativação dessas fibras A delta. Só que vocês já repararam que a gente queima ou fura ou bate a mão, a dor inicialmente é pontual, mas depois ela ganha uma abrangência maior, ela fica um pouco mais difusa. A partir desse momento, quem começa a conduzir o estímulo doloroso até essa região onde eu falei são as fibras C,
tá? De condução mais lenta, aquela dor mais difusa que fica no local. Ela é a responsável por isso são as fibras do tipo C, tá? E vocês viram aí que as fibras do tipo C também tem uma característica de componente emocional, porque lá em cima ela vai fazer algumas sinapses, tá? Não a fibra do tipo C em si, mas depois que o neurônio de primeira e segunda ordem chegam lá em cima na região talâmica, o sistema límbico vai processar emoções relacionadas à dor, que é aquilo que eu estava falando. Às vezes, a pessoa presencia um acidente de trânsito que ela sofreu há anos atrás, experiencia essa dor novamente, e ela não está tendo essa dor porque ela sofreu um acidente, mas a experiência de já ter vivido provoca nela uma emoção específica, né? Seja ela de tristeza, seja ela de medo, angústia, enfim. Esse componente emocional da dor é muito importante para a gente, como fisioterapeuta também. Quantas vezes, né? Eu costumo brincar com meus pacientes assim: eu nunca recebi nenhum paciente rindo no meu consultório falando que está sentindo dor. Né? Pode até existir, mas eu nunca recebi. Eles vão ter sempre com uma emoção associada, seja ela de raiva, o cara não aguenta mais sentir aquela dor, tristeza, angústia, enfim, tem sempre uma emoção associada, principalmente à dor crônica, tá? A dor. Então, de maneira geral, eu exemplifiquei alguns nociceptores, tá? Os corpúsculos de Vater Pacini, Ruffini, Meissner e o disco de Merkel. Cada um responsável por uma particularidade, né, de condução. Aqui, ó, o Vater Pacini é o mecanorreceptor que detecta pressão e vibração. Ele está na pele, músculo, tendões, articulações e alguns órgãos. Ruffini, mecanoreceptor de adaptação lenta, pressão prolongada, temperatura e estiramento. O corpúsculo de Ruffini é assim, ó. Se você faz uma pressão rápida aqui e você sente dor, geralmente o órgão responsável pela condução desse estímulo, tá, vai ser o corpúsculo de Vater Pacini. O corpúsculo de Ruffini, ele responde assim, ó, você vai apertando e você vai comprimindo, vai chegar uma hora que vai doer. Essa pressão prolongada, por maior tempo, é o corpúsculo de Ruffini que fica responsável pela condução desse estímulo. O Meissner também, tá? de adaptação lenta, está contido também principalmente na pele glabra, né? Que é sem pelo, lábios, órgãos genitais e pálpebras, e disco de Merkel também, que é o mecanoreceptor de adaptação lenta. Tá? Mas na ponta de dedos, folículos pilosos, também lábios, órgãos genitais. Pessoal, aí vamos dar uma pausa. Alguma dúvida? Não, pessoal, podemos seguir? Vamos lá, tocar o barco. Então, como se dá esse mecanismo fisiológico da dor ou da nocicepção, né? Ele envolve diversos momentos, tá? A transdução, transmissão, projeção e percepção cortical da dor, tá? Então, o que é a transdução? O estímulo nocivo, ó, eu vou passar aqui, ó. A transdução é o primeiro passo da via nociceptiva, ou seja, ó, você tem uma injúria tecidual provocada por qualquer tipo de lesão, uma queimadura, uma agulha, enfim. Então, esse estímulo aqui, ele vai determinar uma cascada de eventos. E o primeiro evento, né, que é o estímulo químico, vamos dizer assim, ele começa, nosso corpo começa a liberar histamina e algumas outras substâncias, prostaglandinas, bradicininas, íons hidrogênio, ATP, para poder conter essa inflamação. Só que essas substâncias aqui, eles vão diminuir a ativação desses nossos receptores, né? O limiar de ativação desses nossos receptores, fazendo com que eles sejam hiperestimulados, né? E vão facilitar essa transdução. Então, ou seja, a transdução é esse primeiro momento aqui, ó, da estimulação dos nossos receptores que estão aqui nessa região para levar essa informação para o sistema nervoso central, tá? Então, ó, uma aplicação clínica que eu deixei aqui, eu achei importante, que inflamações aumentam a liberação de substâncias algogênicas, né, que vão fazer o seu paciente sentir mais dor, baixando o limiar dos nossos receptores e causando dor espontânea ou hiperestesia, tá?
A transmissão já é o segundo passo, né, da condução do estímulo nociceptivo. É o processo pelo qual os sinais elétricos são gerados na periferia, ou seja, já tive lá a liberação das prostaglandinas, da substância P, o tecido, né, esses mediadores químicos aqui vão fazer as sinapses aqui com as terminações nervosas livres e ela vai ser conduzida para o corno posterior da medula espinhal, tá? Aqui no corno posterior da medula espinhal, ela vai cruzar a pirâmide para a região anterior e ela vai subir para os centros superiores, para a região talâmica e córtex somatosensorial, tá joia? Esses neurônios eles são divididos em 3 ordens, de primeira, segunda e terceira ordem. Os neurônios de primeira ordem são essas fibras A delta e fibra C, que vão conduzir o estímulo mais rapidamente, né? E vão subir, depois eles vão decussar as pirâmides e vão subir através dos neurônios de segunda ordem. Ó. Os neurônios de primeira ordem são esses aqui, gente. Ó. Saiu daqui, tá? Vai fazer uma sinapse aqui no corno posterior da medula espinhal. A partir daqui, já vem tem duas situações, né? Ele vai subir, vai decussar aqui na pirâmide, vai subir, aqui já é o neurônio de segunda ordem, e ele pode fazer mais 2 outras sinapses aqui, ó. Ou ele vai fazer aqui na região de ponte, né, de mesencefálica, ou ela vai subir para centros superiores, alcançando o córtex somatosensorial aqui com neurônios de terceira ordem. Por que ela vai para o córtex somatosensorial? Porque a gente precisa ter uma determinação de localização, precisão, ou seja, da dor, né, e intensidade também. Daqui é que vão surgir, de novo, aí a neuromodulação, que a gente vai ver na próxima aula, os mecanismos que vão modular essa dor, fazendo com que ela aumente ou diminua, a depender do caso da lesão. Tá? A projeção nada mais é o seguinte, ó. Quando você tem todo esse mecanismo, ela pode se processar de 2 maneiras. Pela via lateral, que vai levar o sinal para o córtex somatosensorial, que vai lidar com aquilo que eu falei, né, com a intensidade e a dor, e para a região mais medial, ou seja, para a região talâmica, para o sistema límbico aqui, né? E isso vai inferir a essa dor um caráter mais emocional e de sofrimento, tá? Então, tudo que está relacionado à parte insular, o cíngulo ou a amígdala vai trazer um tipo de sentimento. A amígdala tá muito relacionada a medo, tá bom? E ínsula e cíngulo estão muito relacionadas a tristeza e melancolia, tá joia? Então, esse tipo de informação, de projeção, é onde esse sinal vai se projetar lá no sistema nervoso central para dar esse aspecto para a dor. E aqui a percepção da dor, né? Que nada mais é que a integração cortical da dor. Então, o cérebro, o nosso sistema nervoso, vai avaliar que tipo de resposta ele vai dar a depender do estímulo nocivo que chegou lá no nosso tecido-alvo. A partir disso, existem várias áreas envolvidas, né? Aquilo que a gente botou aqui no slide anterior, né, de projeção da dor, está muito relacionado a isso. Por quê? Porque a partir daqui, né, a gente vai começar a dar um aspecto emocional para essa dor, a gente vai devolver, né, esse estímulo ou inibindo ou facilitando essa dor. Então, essa percepção está muito relacionada a como o indivíduo, como pessoa, né, tem um entendimento dessa dor. Então, ó, emoção, tá vendo? Tudo que está em vermelho aqui está relacionado à parte emocional. Opa, perdão. Está relacionado à parte emocional da dor. Então, tudo que está em vermelho aqui é parte emocional da dor. Recompensa. Vocês acreditam que o nosso paciente tem um sistema de recompensa para dor? Isso é muito comum, né? Tem gente que vai na fisioterapia, principalmente prefeitura, a Larissa sabe disso, para conversar, né? É a recompensa que ele tem para a dor dele, sabe? Então, ele tem um ganho secundário com a dor. Tá joia? As zonas de memória, né, e a dor em si. Então, você vê que está tudo sendo processado ao mesmo tempo. Né? Uma dor vai acarretar em uma série de respostas integradas de todo o sistema nervoso central. Beleza, pessoal? Vou abrir aqui novamente.
Pessoal, meninos, tem alguma dúvida? Sua A câmera hora está de... desligada. Oi, a minha câmera? É, Agora, abriu, né? agora voltou. Aham. Voltou? Podem abrir o microfone, meninos, aí para perguntar. Se tiver alguma dúvida, a gente pode tentar sanar ela agora. Nenhuma, gente? Ó, então, já que ninguém tem dúvida, mas se tiverem também, podem mandar no grupo, tá? Eu vou disponibilizar para vocês os artigos que eu utilizei, todos os artigos que eu utilizei. Eu não consegui traduzir todos, tá? Mas eu mandei um prompt para vocês para vocês fazerem uma tradução no chat e dá para fazer tranquilamente a tradução, tá bom, gente? Quem tiver dificuldade no inglês, pode fazer a tradução, é bem tranquilo, tá? Tem que jogar aquele prompt, porque senão o chat faz a tradução do jeito que ele acha melhor e acaba desorganizando. Aí pode dar uma falsa impressão de que o artigo é bom ou ruim, tá bom? Ali tá todo mundo aí, tá, né? Acredito que sim. Ah, então tá bom. Tem, Flávio, alguma dúvida? Giliene, Bianca, Larissa, Aline, tem alguma pergunta? Não, não, ficou tudo bem explicadinho. Tranquilo mesmo? Porque Uhum. essa parte de neurofisiologia da dor, ela é enjoadinha mesmo, mas para a gente faz diferença, principalmente quando a gente chegar na parte de dor nociplástica, dor nociceptiva e dor neuropática, sabe? E aí a gente consegue... tá, e só para fazer um comentário, não existe um paciente que é 100% nociplástico, ou 100% nociceptivo, ou 100% neuropático, né? Todos os pacientes vão ter características mistas da dor, só que existem umas que estão mais evidenciadas, né? Então a gente consegue discernir, esse paciente está mais neuropático, né? Então tem uma dor mais neuropática. E qual vai ser a nossa conduta para isso? E isso faz toda a diferença na conduta que a gente vai estipular, nas técnicas que a gente vai eleger para o tratamento, tá? Por exemplo, paciente fibromialgico, né? Um paciente com sensibilização central. Esse paciente ele não pode ser manipulado com trust de jeito nenhum, não pode, você vai piorar o quadro do paciente, né? Então, existem algumas condições que nos levam a pensar qual técnica vai ser a melhor naquele momento, tá bom? Quarta-feira, se tudo der certo, acredito que sim, a gente vai concluir dor, a gente vai começar também sistema nervoso autônomo e dor viscerossomática, tá bom? É bem legal. Sistema nervoso autônomo vai ser uma coisa bem prática, porque eu quero que vocês entendam, então a gente vai interagir bastante no sistema nervoso autônomo e a gente vai tentar levar para uma parte mais prática, então a gente vai ter que fazer algumas coisas no ao vivo aqui para vocês perceberem como é que funciona, tá bom? Vinícius, deixa eu fazer uma pergunta. Quando, Faz. quando você vai atender um paciente, você, quando você está lá atendendo, você realmente consegue fazer esse link? Ah, essa dor é isso. Você está atendendo, você está lá imaginando assim, ah, essa dor é nociplástica, essa dor é isso, essa dor é aquilo. Você chegou a algum momento da sua trajetória que você conseguiu fazer essa analogia É, rapidamente? não, então, essa analogia não é feita rapidamente. Por quê? Porque, como eu falei, todo paciente que você vai atender é misto. Tem um componente misto. Tem um componente não, ele é misto. Ele não é só nociplástico, ele não é só neuropático, não é só nociceptivo. E aí você precisa entender o que está chamando mais atenção. Vou te dar um exemplo. Um exemplo simples. Paciente com hérnia de disco, né? O mais comum, né, de aparecer assim, paciente com hérnia de disco, ele tem um componente nociceptivo muito grande. Por quê? Porque aquela inflamação que ele tem ali, estou falando numa fase aguda, tá? Mas aquela inflamação que ele tem ali naquele momento faz com que a nocicepção dele esteja bastante ativada. Mas você concorda comigo que ele também é um paciente neuropático? Porque você tem uma desculpa, você tem uma condição que afeta diretamente o nervo.
né? Então, esse nervo está extremamente sensibilizado também. E aí, como é que você determina isso? Esse paciente é o quê? Ele é 50% neuropático e 50% nociceptivo? E aí você vai percebendo algumas características. O que está chamando mais atenção? Por exemplo, o que mais está chamando a atenção nesse paciente é a irradiação que ele está tendo. Está muito, muito. Aí você toca lá, faz um toque na vértebra, na espinhosa da vértebra, que tá comprometida, teoricamente. Vamos supor que é uma hernia L5, S1. Você vai lá em L5 e aquilo ali não parece estar tão inchado, ele está assim, tá sensível, mas não está tão chamando a atenção. Então, esse paciente é o paciente mais neuropático do que nociceptivo, entendeu? Naquele momento. E aí, a partir disso, você consegue conduzir o seu tratamento. Por que eu vou conduzir melhor o tratamento dessa maneira? Porque se é um paciente nociceptivo, eu preciso trabalhar a inflamação daquele paciente naquele momento, entendeu? A inflamação é o que está mais chamando a atenção. Se eu não trabalho a inflamação e eu começo a trabalhar lá, sei lá, técnica de mobilização neural para liberar o trajeto desse nervo, desculpa falar, eu vou ferrar a vida desse paciente. Por quê? Porque esse cara vai sentir mais dor, porque o componente nociceptivo dele está muito mais presente do que propriamente o neuropático. Então, eu preciso trabalhar os mecanismos de inflamação. Aí entra, por exemplo, gente, eu não estou conseguindo conduzir esse tratamento. Eu vou precisar de um anti-inflamatório, eu vou precisar de um gelo. Eu não sei, eu vou precisar de alguma coisa mais voltada para esse tipo de situação do que propriamente para o nervo em si, sabe? E aí é onde a gente erra, porque a gente não sabe distinguir o que é o paciente neuropático, o que é o paciente nociceptivo, o que é o paciente nociplástico, tá? E, ao mesmo tempo, esse paciente que é neuropático e nociceptivo, ele tem um componente nociplástico grande também. Pode ser que tenha, sabe? Por quê? Porque, além disso, o cara é fibromialgico. Aí pronto, aí, que é o nosso paciente do dia a dia, na verdade. Não é o que a gente vê todo dia. É o paciente que tem distúrbio do sono, é o cara que se alimenta mal, é o cara que, enfim, está matando um leão todo dia para poder trabalhar e está devendo a Deus e o mundo. Não é esse paciente que aparece para a gente? Então, assim, como é que eu vou saber distinguir até onde eu posso ajudar? Porque não é todo mundo que a gente ajuda. Eu estava falando, a gente não consegue ajudar todo mundo, né? A gente consegue ajudar grande parte desses pacientes, mas a gente não consegue ajudar todo mundo. Então, a gente precisa ir até um determinado ponto para depois dar continuidade ou encaminhar ou referenciá-lo para um profissional que vai conseguir dar continuidade àquele tratamento mesmo. Entendi. Entendeu? Pode falar, gente, pode falar. Então, a gente também tem que ter cuidado com os excessos, né, Vinícius? Porque às vezes o paciente está na fase inicial ali, de dor aguda, e a gente quer fazer tudo. Semana passada teve um caso de uma, acho que era, parente de uma aluna minha do Pilates, e ela estava fazendo fisioterapia com outro profissional. Ela estava na fisioterapia e estava fazendo Pilates, exercícios de força, entendeu? Então, assim, atropelou todo ali o tratamento, né? Então, a gente também tem que ter cuidado com os excessos, porque senão a gente vai prejudicar. Eu falo que vocês que estão no Pilates, vocês estão num mundo gigantesco de possibilidades, porque no Pilates dá para tratar muita coisa, sabe? Dá para tratar muita coisa no Pilates. Eu falo assim, só que o grande problema nosso como fisioterapeuta mesmo, é que a gente não sabe prescrever o exercício correto na hora correta. Sabe como? Então, a gente pula etapas, é o que você falou, a gente pula etapas naquela vã expectativa de que aquilo vai fazer bem para o paciente. E a gente aplica da nossa cabeça sem saber determinar se aquele momento é o momento correto para poder aplicar, sabe? E isso é o grande problema. Hoje eu vejo isso. E na minha prática, eu já fiz muito isso, Gilene, já fiz bastante mesmo. Que era o quê? Aplicar uma técnica para uma neuropatia, sendo que o paciente estava com um componente nociceptivo muito mais apresentável, sabe? E resumindo, a paciente não está tendo melhora. Com a mesma profissional, ela está fazendo a fisioterapia, está fazendo o Pilates e não resolve. Já, acho que foi 10 sessões. Ombro. De ombro. Pois é. Porque olha o que está acontecendo, com certeza absoluta. A profissional ultrapassou uma barreira
sem antes entender qual era o tipo de dor. Esse é o grande problema. Primeira coisa, né? Ela não identificou qual era o tipo de dor. Provavelmente ela não fez o diagnóstico tecidual correto e está aplicando uma técnica que vai, ao invés de melhorar, vai prejudicar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se ela está alongando uma estrutura que o componente principal, o tecido afetado é o neural, ela está desgramando esse paciente, né? Ela está fazendo com que esse paciente fique cada vez pior, né? E aí a gente vai só potencializando toda a nocicepção dele até virar uma dor nociplástica. E aí, quando vira uma dor nociplástica, só Deus, né? Então, assim, vai postergando, postergando, postergando. Quando virou uma dor nociplástica, aí já não tem mais solução. Não, tem solução, mas eu digo assim, é muito mais complicado, né? Sim. É isso aí. Beleza? Tranquilo, gente? Sim. Ô, Aline, acho que a gente podia, se vocês não se incomodarem, meninas, a gente podia fazer um print, né? Se vocês puderem abrir a câmera, se não importarem. A Aline faz o print lá. Pode ser? Aí. Já dormiu, Aline, né? Não, pode Ela ser. depois para, aí. Você faz, Aline, aí? Eu faço. Faça a Larissa, 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 Larissa. Deixa eu desconectar minha segunda tela aqui, senão vai dar errado. A Larissa tá com E raiva. Larissa, meu computador travou. Deixa que eu faço aqui, então. Você vai mandar todo mundo pesquisa, Aline? Tá travado o meu, mas se quiser fazer aí. Peraí, acho que a Larissa entrou aqui agora. Agora sim. Beleza, gente. Aí, beleza. Obrigadão, tá, gente? Deus abençoe. Até quarta-feira. E eu acredito que esse horário ficou legal, gente, para vocês. Eu fiquei meio preocupado assim. Ficou Mas bom tá... para mim. Ficou bom? Então tá bom. Então, beleza. Quarta-feira, se Deus quiser, a gente se reencontra. Aí a gente dá seguimento na dor. Termina, a gente vai matar a pau dor, tá? Mecanismo de dor. E aí a gente entra no sistema nervoso autônomo. E aí é muita coisa para a gente conversar. E é legal, é bem legal mesmo. Assim, dá para a gente viajar bastante aí. Mas vai ser bem legal. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada. Nada. Aline, Oi, meu computador travou, amor. e você acredita que o meu não gravou nada? Não, parou. Gravou tudo, graças a Deus.